O tema da pregação hoje é por que Jesus, o Cordeiro, precisou ser batizado? Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos lá agora para João capítulo 1, verso 29. Aqui nós temos mais detalhes sobre esse batismo de Jesus ali no Rio Jordão. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia. Repare aqui de novo, eu não o conhecia. Lembra que João era primo de Jesus. Mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Essa passagem sobre o batismo de Jesus está registrada nos 4 evangelhos. E nesse grandioso evento aqui relatado por eles, existem muitos ensinamentos. E hoje nós iremos ver aqui pelo menos 4 ensinamentos que esse texto nos ensina. O primeiro ensinamento que nós iremos ver é o do porquê que Jesus nos ensina, através de seu exemplo, a termos paciência. Entre o nascimento de Jesus e o seu batismo no Rio Jordão, feito ali por João Batista, passaram-se 30 anos. 30 anos para Jesus iniciar o seu ministério. Jesus então esperou todo esse tempo para ali começar a pregar, fazer milagres e ser manifestado diante do povo. Se ele, que é Deus, se ele que criou o tempo, as estações, os luminares, o dia, a noite, soube esperar, por que nós muitas vezes ficamos impacientes e ansiosos com amanhã? Por que nós ficamos às vezes reclamando de algo que está demorando para acontecer na nossa vida? Por quê? É porque nós não confiamos em Deus. Quando achamos que algo na nossa vida está demorando muito, é porque estamos sendo incrédulos. Não estamos confiando na sabedoria, na soberania e na bondade de Deus. Aí ficamos inquietos, perdemos a paciência e às vezes tomamos decisões que não agradam a Deus e que nos trazem prejuízo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então o cristão, ele não pode viver impaciente. O cristão, pelo contrário, ele deve ser paciente. Por quê? Porque esse é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isso é uma característica do cristão salvo. Paciência. Um cristão, ele não pode viver irado, sem paciência. Se isso tem faltado na sua vida, você deve orar a Deus. Pedir para o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. Para que você possa ter o fruto do Espírito Santo evidenciado na sua vida. Satanás, ele quer que nós percamos a paciência. Por quê? Pois alguém sem paciência pode se tornar uma arma poderosa em suas mãos. Quantas pessoas já morreram num trânsito porque alguém perdeu a paciência? Quantos casamentos terminaram em morte por falta de paciência? Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que não tiveram paciência
e sofreram por causa disso. Olha o exemplo do rei Saul. O rei Saul estava na guerra. E o profeta Samuel disse para ele chegar, para então fazer um sacrifício a Deus na batalha. Só que Saul, pressionado pelos inimigos, vendo que os seus soldados estavam abandonando ele não teve paciência de esperar o profeta para fazer o sacrifício a Deus, sendo que o sacrifício só poderia ser feito pelo profeta Samuel. E aí o rei Saul toma uma atitude tola. Ele mesmo oferece um sacrifício a Deus. E naquele exato momento, Samuel diz para Saul: você foi rejeitado por Deus. Você não teve paciência. Você não soube esperar o tempo de Deus. Pedro também, ele quase se tornou um assassino. Quando ele estava lá junto com Jesus e veio ali um servo dos sacerdotes para prender Jesus, e Pedro então tira a espada e arranca a orelha de Malco. Quase se tornou um assassino. Por quê? Porque não teve paciência. Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem mais manso de sua época. E Moisés foi escolhido para liderar o povo que saiu do Egito, estava no deserto. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso que existia de sua época. Mas ele mesmo perdeu a paciência quando o povo toda hora ficava pedindo algo para ele, insatisfeito com os milagres, com o cuidado de Deus. E o povo pede para Moisés: nós queremos água. Aí Moisés ora a Deus. Deus diz para Moisés: vai lá, ora e toca na rocha, e vai sair água. Moisés perdeu a paciência, e ao invés de ele tocar na rocha, ele feriu a rocha. Ele, irado, meteu o cajado na rocha. E por conta desse deslize, dessa falta de paciência, Deus disse para Moisés: Moisés, você não fez conforme eu disse para você. Então, por conta dessa sua falta de paciência, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou deixar você só ver, mas entrar você não vai entrar. Então, a falta de paciência nos leva a inúmeras perdas. Mas, pelo contrário, temos bons exemplos de pessoas pacientes também na Bíblia. Nós vemos ali o paralítico do tanque de Betesda. Ficou 38 anos esperando pelo seu milagre. E Jesus foi até ele. Nós vemos também a paciência da mulher do fluxo de sangue. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E no final, por conta da sua paciência, ela encontrou Jesus e foi curada do seu mal. Nós olhamos também para a vida de Zacarias e Isabel, um casal temente a Deus, justo e irrepreensível nos preceitos do Senhor. Oravam por um filho, e na velhice eles receberam um milagre. Eles tiveram um filho chamado João Batista. Nós vimos isso nas pregações passadas. Um homem e uma mulher que perseveraram e tiveram paciência, não abandonaram a Deus por conta de não receber algo da parte de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas vêm com a motivação errada para a igreja, querendo algo da parte de Deus, um milagre, algo sobrenatural. Aí não tem tempo, não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Não tem paciência de aprender a palavra de Deus, de se sujeitar a Deus, de andar nos seus preceitos, nos seus caminhos. Aí Deus não faz. Aí a pessoa vai embora da igreja. Por quê? Porque já começou com a motivação errada, né? Querendo fazer uma troca com Deus. Eu só sirvo a Deus se Ele fizer um milagre na minha vida. São pessoas que não têm paciência, não sabem esperar a vontade de Deus para suas vidas. Vejamos o exemplo de Abraão. Abraão, com 75 anos de idade, é chamado para ser o pai de uma grande nação. Deus faz uma promessa a Abraão. Com 75 anos, Abraão então estava iniciando um novo projeto. Abraão já era velho, mas Deus estava começando algo novo na vida de Abraão. Hoje tem gente com 30 anos, sem paciência, e já está pensando em parar. Abraão não, estava começando algo novo em sua vida. E aos 86 anos de idade, ele tem um deslize, ele perde a paciência. E ele então se deita com a sua serva Agar, e nasce o filho Ismael, que não era o filho da promessa. E nós sabemos o desenrolar da história. Ele vai sofrer por conta dessa falta de paciência. Deus vai concordar com o pedido de sua esposa para mandar embora Agar e o seu filho Ismael. Ele vai e manda embora. Mas Deus é misericordioso com Abraão. E aí, com 99 anos de idade, Abraão
tem a sua promessa renovada e ampliada. Deus diz agora para Abraão, com 99 anos de idade, que ele seria pai de muitas nações. Não só ali seria pai de uma grande nação, mas de muitas nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mesmo sua mulher sendo estéril, mesmo avançada em dias. E a Bíblia diz então que Abraão creu contra a esperança, né? Ele creu. E Abraão então tinha 100 anos quando Isaque nasceu. 25 anos de espera. Apesar do seu pequeno deslize, ele esperou em Deus. Ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus. E alcançou a misericórdia de Deus. Ele então tem o seu filho Isaque. Teve paciência. Isaque, diz a Bíblia que ele casou com 40 anos de idade. Né? Às vezes tem pessoas que não vê a hora do filho ir embora de casa. Isaque estava ali solteiro, com 40 anos dentro de casa. Mas Abraão teve paciência com Isaque. E Isaque, aos 40 anos, ele se casa, mas, porém, a sua esposa também era estéril. E eles tinham uma promessa. Na descendência de Abraão, né, seriam benditas todas as nações da terra. Na tua descendência vai vir o Messias. E aí, sua mulher estéril, ele espera, ele tem paciência. 20 anos se passam. E a sua esposa, Rebeca, que era estéril, agora tem um filho. Nasce então Jacó e Esaú. E Jacó e Esaú se desentendem. E Jacó vai para a casa do parente, né? Do parente de sua mãe, Labão. E depois então de ser ameaçado por seu irmão Esaú, ele então vai então para a casa de Labão. E lá ele fica 7 anos trabalhando por Raquel, uma mulher que ele amava. Enganado por seu tio, ele agora precisa trabalhar mais 7. Fica 14 anos trabalhando para Labão, para então poder sair ali do jugo de Labão e voltar para a casa do seu pai. 14 anos se passam. Ele trabalhou debaixo do sol, atrás de ovelhas, mas o texto diz que ele amava tanto Raquel que os anos se passaram rapidamente. Ele teve paciência. E aí ele espera 20 anos para voltar para a casa do seu pai. 20 anos para se encontrar com o seu irmão Esaú. E lá eles fazem as pazes. Lá ele volta para a casa do pai. Isaque, então, o seu pai, né, o pai de Jacó, esperou também 20 anos para ver o seu filho voltar para a sua casa. Tudo isso nós estamos vendo exemplos de paciência. De que Deus, ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Nós devemos ter paciência, confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui Isaque esperou 20 anos para o seu filho voltar. Muitos filhos saem de casa, da casa dos pais. Muitos filhos saem da igreja, vão se aventurar no mundo. E talvez isso possa ser o caso de alguém aqui hoje. Mas tenha paciência. Confie em Deus. Tenha fé. Deus pode mudar o coração do seu filho e fazer ele voltar. Talvez seja o seu pai, a sua mãe, que foram embora. Deus também pode transformar o coração deles. Assim como fez na família de Isaque e de Jacó. Jacó então chorou 22 anos também pelo seu filho preferido José. Se lembra José, o filho queridinho de Jacó, que tinha sonhos? Jacó fez uma capa, né, bonita para ele. E os irmãos mais velhos ficaram ali com inveja e venderam José ali para uma caravana que passava, e ele foi parar lá no Egito. Jacó achava que José estava morto. Sofreu 22 anos por conta do seu filho. O tempo então passa. José agora se torna governador do Egito. E quando José encontra com a sua família novamente, ele agora, com todo o poder em suas mãos, poderia matá-los, matar os seus irmãos. José não fez isso. José teve paciência com seus irmãos. E ele entendeu que o mal que eles estavam tentando contra a vida de José, Deus transformou em bem. Deus estava no controle de todas as coisas. Os momentos de sofrimento podem ser os momentos mais difíceis de mantermos a paciência. Mas ao mesmo tempo, esses momentos podem se tornar os momentos em que mais veremos a mão de Deus sobre nós. Nos momentos difíceis.
Porque José viu a mão de Deus nesses momentos difíceis de sua vida. Ele teve paciência, ele não negou a sua fé. E a Bíblia diz que Deus era com José em tudo que ele fazia. Ele prosperou até lá na cadeia. Teve paciência, não abandonou a sua fé. Temos vários exemplos disso na Bíblia. O próprio Jó. Jó teve paciência, não blasfemou contra Deus, sofreu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, a sua mulher disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que em nada ele não pecou contra Deus. Ele não usou suas palavras para blasfemar contra Deus, e Deus restituiu tudo na vida de Jó. Jó teve paciência. Então Deus, ele não demora, ele não atrasa, ele chega na hora certa. O que nós devemos ter é paciência em meio à espera de Deus. Outro exemplo, você se lembra de Lázaro? As suas irmãs, Maria e Marta, mandam avisar Jesus: olha, o nosso irmão está enfermo, quase morrendo. E a Bíblia diz que Jesus demorou para ir até Lázaro. Quando ele chegou, Lázaro estava morto. Mas havia um propósito em cima dessa espera. Jesus chegou na hora certa e Lázaro foi ressuscitado, e o nome do Senhor foi glorificado. Então o problema é que nós às vezes queremos entender o modo de Deus agir, e muitas vezes Deus, ele vai agir de maneiras que para nós é difícil entender, e muitas vezes vai demorar. Muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto para ver e provar aonde está o nosso coração. Foi isso que ele fez com o povo quando saiu do Egito. Ele disse: eu vou levar vocês para o deserto para ver aonde está o coração de vocês. Ficaram 40 anos vagando no deserto. Várias vezes pecaram contra Deus. Então, diante da demora de Deus na sua vida, não blasfeme, não murmure, tenha paciência, que no momento certo Deus vai agir na sua vida. Talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender. Jó não entendia o que estava acontecendo na sua vida no início, mas lá na frente ele entendeu tudo. E ele disse: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você se lembra também do povo diante do Mar Vermelho? Então Deus muitas vezes nos leva ao extremo para ver aonde está a nossa fé, aonde está o nosso coração. O povo então sai lá do Egito, passa pelo deserto, e agora está lá diante do Mar Vermelho, o faraó com seus cavaleiros, os seus guerreiros vindo, eles estão encurralados. E aí, diante desse extremo, Deus abre o Mar Vermelho, eles veem a glória de Deus. Então não desespere diante da demora, diante dos momentos de sofrimento. Lembre-se sempre do Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías capítulo 40, verso 27: pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabe, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam, os que têm paciência no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, essa é uma lição que podemos tirar desse texto: a paciência de Jesus, que esperou 30 anos. Então saiba esperar, tenha paciência diante das adversidades da vida, tenha paciência com as pessoas. Às vezes nós pregamos para a pessoa e queremos que a pessoa converta amanhã, queremos enfiar a goela abaixo ali o evangelho para ela. Devemos pregar, mas devemos ter paciência. Lance a semente, ore a Deus para que a semente venha frutificar. Venhamos ter então paciência diante das adversidades, diante das pessoas, que possamos ter fé. Se você tem vivido sem paciência, se você tem vivido em angústia, se arrependa hoje, porque isso é um pecado de incredulidade, é falta de confiança em Deus. Peça fé para você ser paciente. Em segundo lugar, o batismo de João. Vejamos o que era o batismo de João então. Batizar pessoas não era algo novo e inventado por João Batista. Essa prática já existia ali em Israel. O que estava acontecendo diferente nesse batismo era o fato de agora João Batista estar batizando os judeus, os descendentes de Abraão.
pois até então se batizava apenas os prosélitos, que eram os não-judeus, aqueles que aderiam ao judaísmo. Então, o batismo era para os ímpios, os prosélitos, os não-judeus. E agora João então está batizando os judeus. Por quê? Porque João, através de sua pregação, estava confrontando o pecado deles. João estava dizendo: vocês são raça de víboras. Vocês estão confiando na carne, vocês estão confiando na descendência de Abraão, vocês estão dizendo que são salvos porque tem o sangue de Abraão em suas veias. Mas vocês estão mentindo para vocês mesmos, vocês estão se enganando. Vocês podem querer enganar a mim, enganar a Deus, mas não enganam a Deus. Vocês se enganam, pode querer enganar a mim, mas a Deus não. Deus ninguém engana. Vocês são raça de víboras. Vocês se camuflam como as víboras. Mas também muitos judeus estavam reconhecendo que viviam como incrédulos, mesmo sendo judeus. E aí eles iam então, de boa vontade, ser batizados por João Batista, confessando os seus pecados e se voltando para Deus. Então nós vemos que o batismo de João era feito para pecadores, para pessoas que reconheciam os seus pecados. Mas agora acontece algo inusitado. Diante da multidão, diante das pessoas que estavam sendo batizadas, de repente aparece Jesus Cristo. Aparece Jesus para se batizar. E o texto diz que João ali, ele reconheceu Jesus. E ele foi até Jesus e diz que ele tentou impedir Jesus, como está lá em Mateus capítulo 3, verso 14. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Então ele reconheceu o seu primo Jesus ali e disse para ele: o Senhor não deve ser batizado. Na verdade, o Senhor que deveria me batizar. Esse batismo é para pecadores. Se o batismo de João era de arrependimento de pecados, em terceiro lugar então, por que Jesus precisou ser batizado? Sendo que ele não tinha pecado. Pela lógica, faz todo sentido João Batista ir até Jesus e pedir para ele não se batizar. João Batista estava dizendo, né? Jesus, esse batismo é só para quem tem pecado, e o Senhor não tem. Mas além disso, João Batista já havia dito à multidão que aquele que viria após ele era maior do que ele. E ele não era digno de desatar as sandálias ou carregar as sandálias dos pés daquele que viria após ele, que era mais poderoso, porque o batismo de João era nas águas, mas o batismo daquele que viria após ele seria no Espírito Santo e com fogo. Então João Batista aqui também está dizendo a Jesus: Jesus, eu é quem preciso do seu batismo no Espírito Santo, e não o Senhor do meu batismo nas águas para arrependimento. João então tinha o entendimento de que Jesus era maior do que ele. Lá em João, lá no verso 30 ainda do capítulo 1 de João, diz: é sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Repara aqui, existia antes de mim. Eu não o conhecia. Mas o texto diz que quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus e disse: não, o Senhor não pode batizar. Será que é uma contradição da palavra de Deus? Ele diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Então, João Batista diz que Jesus existia antes dele. E também diz que não o conhecia. Mas eu te pergunto, né, pergunta de escola dominical: qual que era o grau de parentesco entre Jesus e João? Cadê as crianças, os jovens? Primos. Eles eram primos. Então por que ele está dizendo que não conhecia o seu primo? Outra coisa, a Bíblia diz que Maria, quando foi visitar Isabel, que era mãe de João Batista, Isabel já estava grávida de 6 meses. Então quem nasceu primeiro? João Batista ou Jesus? João Batista. Então João Batista nasceu primeiro do que o seu primo Jesus. E agora ele está dizendo que Jesus é mais velho do que ele, existia antes dele, e que não o conhecia. Por que então João está dizendo que Jesus existia antes dele e não o conhecia?
Porque aqui João, ele está querendo mostrar a divindade de Jesus. João Batista está se referindo à eternidade de Jesus. Ele está dizendo, olha, Jesus é o Filho de Deus, aquele que existia antes do mundo ser criado. Por isso que eu não o conhecia, ele nasceu antes de mim. Ele estava com o Pai e o Espírito Santo na criação. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme semelhança. Façamos, está no plural. Ali, na criação, já estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, em um debate com os fariseus, ele diz lá em João 8, Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque você sabe, Abraão é de muita outra geração atrás. Aí Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Aí eles ficaram furiosos. Ele está se declarando como Deus e que ele viveu antes de Abraão. Aí diz o texto que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu-se e saiu do templo. Então aqui nós vemos que Jesus é Deus, que Jesus, ele existiu eternamente. Por isso que João está dizendo, ele é antes de mim, ele existiu antes de mim. Eu não o conhecia, ele porém já me conhecia, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. João, ele declara, ele é o Filho de Deus. Então, se entendemos que Jesus é Deus e que Jesus não tem pecado, por que Jesus precisou ser batizado nesse batismo que era de pecadores? Jesus não tinha pecado e o batismo era para pecadores. Lá em Mateus 3,15 vai dizer, e Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto. Então depois de João ir até ele dizer, tentar impedir ele de se batizar, Jesus responde a João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Mas, para entendermos melhor, vamos trabalhar nisso. Por que Jesus ele se submeteu a esse batismo de pecadores? Em primeiro lugar, Jesus ele estava se identificando com o povo que ele iria salvar. Por exemplo, imagine, você está lá no mercado, está lá no Chibata, está lá, procurando um café que esteja na promoção, porque está caro, né? Aí você está lá. Aí de repente você olha para o lado, você vê uma pessoa famosa, alguém que você admira, né? Seja um pregador, um cantor, alguém famoso da TV, alguém que faz filme. Você vê lá, alguém que você admira muito. O que você vai fazer? Você vai lá tentar conversar com a pessoa, se identificar com ela, se possível vai querer tirar uma foto, né? Então, para se identificar com aquela pessoa. Essa pessoa que é famosa e importante, dificilmente ela iria até você, porque ela nem te conhece. Mas no batismo, nós vemos o inverso. No batismo, a pessoa mais famosa que existiu, que existe até hoje, a pessoa mais importante do mundo, ela veio até nós, pecadores miseráveis, para nos identificar conosco. E ao contrário dos famosos desse mundo, que dificilmente iria até nós para nos cumprimentar ou tirar uma foto conosco, o contrário também é uma verdade aqui na pessoa de Jesus. Jesus não, ele já nos conhecia antes de nascermos. Então Jesus, em primeiro lugar, ele se batiza para nos identificar conosco, para se identificar conosco. Em segundo lugar, Jesus no batismo, ele estava tomando o nosso lugar. Lembra das pregações passadas? Onde vimos que Jesus não apenas morreu na cruz por nós. Às vezes nós focamos nisso, né? Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Mas Jesus não só morreu na cruz por nós. Jesus viveu por nós. Jesus, ele precisou cumprir toda a lei de Deus para que o seu sacrifício fosse perfeito. Ele precisava cumprir toda a justiça, toda a exigência de Deus. Por isso que ele foi circuncidado ao 8º dia, após o seu nascimento. Ele ali como um bebê sem pecado, porque ele foi o único bebê sem pecado que existiu. Tem gente que acha que bebê é anjinho, né? Não.
todo bebê já nasce com o DNA de Adão. Ele também precisa da graça de Deus no seu coração. O único bebê inocente que nasceu foi Jesus Cristo. E ele, ao 8º dia, já estava derramando o seu sangue, porque ao 8º dia ele foi circuncidado. Esse era um ritual e uma ordenança da lei de que todo judeu precisava circuncidar o seu filho ao 8º dia. Então ele, ao 8º dia, já estava tomando o meu e o seu lugar. Porque quando se circuncidava uma criança, a família estava admitindo: olha, estou trazendo um bebê pecador à família de Abraão, a família da fé. Então agora no batismo dado a pecadores também, Jesus mais uma vez, sem pecado, está tomando o meu e o seu lugar. Então esse foi o motivo pelo qual Jesus se submeteu ao batismo. Quarta lição desse texto: a Trindade. Marcos 1:10 vai dizer: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Imagine aí, uma mão, né? Rasgando. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto, o véu do templo se rasgou ao meio, né? Houve um rasgo. Então o céu aqui está se rasgando como se fosse duas mãos rasgando o céu. E desse rasgo desce então uma pomba, né? O Espírito de Deus como uma pomba, né? Não é uma pomba, é como uma pomba. E então sobre Jesus Cristo. E diz o texto também que foi ouvida uma voz dos céus, o próprio Deus, Deus Pai: este é meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós vemos as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho então saindo da água, que diz o texto, né? Logo ao sair da água. O Espírito Santo descendo como pomba. E o Pai falando a respeito do Filho. Muitas seitas hoje negam, hoje não, durante toda a história da igreja, negam a revelação de Deus na Bíblia, negam a Trindade. Algumas seitas dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, pois o argumento deles é que no grego a palavra espírito significa pneuma, pode significar também vento ou sopro. Então eles dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, é um sopro, é um vento. Mas isso é uma heresia. Isso é uma heresia, pois Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vento se entristece? Vento tem sentimento? Lógico que não. Então isso é uma heresia. Tristeza é um sentimento característico de uma pessoa. Então a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, isso é verdade, mas o conceito sim. E aqui nós acabamos de ver a Trindade de Deus no dia do batismo de Jesus. A Bíblia nos mostra que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além desses exemplos, desse exemplo do batismo de Jesus, nós vemos outro exemplo da Trindade lá em Mateus 28, aonde que Jesus, ele instrui os discípulos a batizar, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê está condenado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele coloca então as três pessoas no mesmo nível de divindade. Lá em Atos 5 também, nós vemos a história de Ananias e Safira, que por motivos financeiros mentiram para a igreja. E aí Pedro repreende eles e disse. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então aqui Pedro ele se refere ao Espírito Santo, mas no verso 4, Pedro diz novamente: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro ele associa o Espírito Santo a Deus. Pedro tinha essa revelação de que o Espírito Santo era Deus. Então nós vemos aqui nesse texto a Trindade. Isso é importante nós aprendermos. É importante nós conhecermos os atributos de Deus. Hoje, em muitas igrejas, não se prega mais sobre isso. Não se fala mais dos atributos de Deus. E quando nós não conhecemos quem Deus é,
o que é a Trindade, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, isso vai influenciar no nosso viver cristão. Nós corremos o risco de estar crendo em um Jesus e um Deus que não é o da Bíblia. E se você não crê no Deus e no Jesus que não é o da Bíblia, você pode ser surpreendido naquele grande dia. E Jesus dizer para você: nunca vos conheci. Você também nunca me conheceu. Esse Jesus aí não é o Jesus revelado na Bíblia, nas Escrituras. Você seguiu um outro Jesus. Você criou um ídolo no seu coração e deu o nome de Jesus. Você precisava era ir para a palavra de Deus, examinar as Escrituras e lá ver se o Deus que você servia era eu. Quinta lição e última. A expectativa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. No verso 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento de pecados, havia uma expectativa sobre a vinda do Messias. Muitos estavam confundindo João Batista com Jesus. Será que ele não é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo? Tanto que os sacerdotes enviaram ali homens para perguntar para ele. Foi enviada uma comitiva para perguntar para João: João, você é o Cristo, ungido de Deus? Como está lá no verso 19 e 20, os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Então havia uma expectativa da vinda do Messias. Precisamos entender também que essa expectativa não era nova, não era só daquela geração. Essa expectativa já existia desde Gênesis, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Já havia uma expectativa. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa, lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, o diabo, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde Gênesis, Deus começa agora a associar as promessas, a promessa de redenção da humanidade, a uma figura do Cordeiro. E nós vemos durante todo o Antigo Testamento símbolos, personagens que apontavam para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vejamos aqui alguns exemplos, alguns símbolos do Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, que apontavam para o Messias. Em primeiro, o Cordeiro do sacrifício de Abel. Lá em Gênesis 4, Abel, ele oferece a Deus as primícias, de suas ovelhas. E Deus se agrada do sacrifício de Abel. E aquele sacrifício, ele já estava apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nós vemos também em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, e eles estão caminhando rumo ao Monte Moriá, e aí Isaac pergunta para seu pai: cadê o cordeiro? Está aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro, pai? Aí Abraão vira para o seu filho Isaac e diz: o Senhor proverá. Aquilo também, essa passagem, apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. A Bíblia nos mostra também, lá em Êxodo 12, a história dos israelitas que foram poupados da 10ª praga ali no Egito, e eles deveriam sacrificar um cordeiro. Eles deveriam assar o cordeiro, comer a sua carne, mas o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. E quando viesse o anjo da morte que feriria o primogênito dos filhos do Egito, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte pularia, e não haveria morte naquela casa. Ali o cordeiro também estava apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para o Messias. No Antigo Testamento também, todos os dias os sacerdotes deveriam sacrificar 2 cordeiros, todo dia. Era um sacrifício constante.
um de dia e o outro à noite, para expiar o pecado do povo. Então todos esses sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Todas essas figuras eram sombras da realidade que é Jesus, Ele é a realidade. Então hoje nós não sacrificamos mais animais. Hoje nós não oferecemos mais esse sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que o próprio Jesus, ele fez uma profecia a respeito disso. Vamos acabar com esse sacrifício de animais. Eu vou morrer e vou ressuscitar. E ele lançou uma promessa: não vai sobrar pedra sobre pedra do templo de Israel. O sacrifício vai cessar. No ano 70, o templo de Israel foi destruído. Cessou-se então o sacrifício de animais. E cumpriu-se a profecia de Jesus. E até hoje, não se sacrifica mais animais. Foi o próprio Jesus que profetizou, e ele mesmo acabou com o sacrifício de animais. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Não é mais necessário nós sacrificarmos animais. E você se lembra da pergunta de Isaac ao seu pai Abraão? Indo para o Monte Moriá? Subir no monte? Está lá em Gênesis 22:7. Pois eis o fogo e a lenha, pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí João Batista agora no Novo Testamento, no dia do batismo de Jesus, ele responde a essa pergunta que estava lá no Antigo Testamento: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a providência de Deus. Eis aí aquele que foi prometido desde Gênesis, mas já preparado desde a eternidade. Eis aí aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eis aí o Salvador do mundo. Eis aí o segundo Adão, perfeito e obediente. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe a vida. O sacrifício de animais não pagava a nossa dívida, apenas aplacava por um momento a ira de Deus. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, esse sim, pagava totalmente a nossa dívida com Deus. Nossa dívida foi paga pela obra, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que veio desfazer as obras do diabo. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Era isso que João Batista estava dizendo. As promessas se cumpriram nele. Ele está aí, a salvação. Então a expectativa de vocês foi suprida hoje. A salvação chegou. Por isso que houve alegria. Por isso que Simeão, quando ele viu Jesus lá no templo como um bebê e pegou no colo, ele disse: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. A expectativa daquela geração foi suprida. Isso também deveria encher o nosso coração de alegria, de saber que Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós lembrarmos desse sacrifício feito por nós. Se Jesus não fosse para a cruz, hoje todos nós estaríamos condenados ao inferno. Não teria esperança para nós. E quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui, irmãos, tem uma verdade profunda, que eu não vou ter tempo de explanar tudo hoje. Tem um significado profundo. O termo tira o pecado do mundo significa que Jesus está constantemente tirando o pecado do mundo através da igreja. Quanto mais o reino de Deus cresce nesse mundo, quanto mais os filhos de Deus nascem nesse mundo, o mundo vai sendo limpo do pecado. Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno, mas ele vai crescendo, se tornando uma grande árvore, cresce. Quanto mais o reino de Deus cresce no mundo, mais o mundo vai sendo limpo do pecado. O pecado vai sendo tirado. Por isso que nós hoje devemos fazer a nossa parte. Nós devemos pregar o Evangelho. Devemos fazer de tudo para que o reino de Deus cresça. Para que cumpramos o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós estamos levando o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho genuíno de Deus, o reino de Deus cresce nesta terra. Os puritanos experimentaram isso em sua geração. Eles viviam para Deus, eles se debruçavam na palavra de Deus, viviam em santidade a Deus. E eles transformaram a nação dos Estados Unidos. Eles transformaram as leis dos Estados Unidos.
Eles tiraram as leis da palavra de Deus e colocaram nas leis do país. E houve um grande avivamento nos Estados Unidos, tanto que ainda hoje, apesar de Estados Unidos não ser mais o mesmo alguns anos atrás, ainda continua sendo a maior potência deste mundo. Quando o reino de Deus cresce, o reino espiritual de Deus cresce no mundo, tudo ao nosso redor também é transformado, é restaurado. Quando o reino de Deus cresce no mundo, a cultura é influenciada, o cinema, as músicas, os filmes, tudo é influenciado. Hoje nós estamos num momento de declínio, mas nós devemos trabalhar, deixar o nosso legado para que esse trabalhar de Deus possa crescer, para que o reino de Deus cresça. Você já viu a Bolsa de Valores, né? Um exemplo tosco aqui. Tem gente que não conhece muito o Bitcoin, né? Mas o Bitcoin, quando nasceu, ninguém dava nada para o Bitcoin. Custava centavos. Aí quando ele nasceu, todo mundo faz, isso é loucura. Isso aí não vai dar em nada. Passou-se os anos, o Bitcoin foi valorizado, subiu e todo mundo apostou no Bitcoin. Mas de repente, o Bitcoin desceu como uma bala. Aí falou, vai morrer o Bitcoin. Acabou. Começou o momento de declínio. Mas aí de repente, o Bitcoin subiu de novo. E até hoje, o Bitcoin está subindo e descendo, subindo e descendo. Só que, desde quando ele nasceu até hoje, sabe quanto que ele vale hoje? Se eu não me engano, mais de 100 mil dólares. Ele está crescendo, ele cresce. Tem os seus momentos de declínio. Nós estamos, talvez, no nosso país, vivendo esse momento de declínio. Mas nós devemos trabalhar para que esse desenrolar mude, né, o cenário, não de declínio, mas de subida. Isso aconteceu na história. Você se lembra? O mundo vivia em trevas. O povo estava em expectativa. Aí Jesus veio, houve um grande avivamento. Paulo pregou para toda a guarda pretoriana, o evangelho se espalhou por todo mundo. Alta. Aí veio a perseguição. Os cristãos se dispersaram. Veio o Império Romano matando cristãos, martirizando todo mundo. Aí, de repente, um imperador lá diz que se converte e dá liberdade de culto aos cristãos. Aí o reino de Deus, a palavra de Deus começa novamente a crescer sobre a terra. Mas aí entramos no tempo das trevas. A Igreja Católica se corrompe. E agora as missas são pregadas em latim. O conhecimento do Senhor não está mais na terra. Então começa o momento de declínio. Mas de repente, Martinho Lutero, cheio de Deus, luta contra a Igreja Católica. Agora o momento é favorável, começa a subir. O conhecimento do Senhor espalha sobre toda a terra, porque nesse exato momento, a prensa de Gutenberg é criada. E Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Junto com os outros reformadores, começam agora a imprimir livros e o conhecimento do Senhor se espalha sobre toda a terra. Aí surgem os puritanos. Há um avivamento sobre todo mundo, aonde todo mundo pensava que a igreja iria morrer. Hoje estamos nesse momento de declínio. Estamos, na verdade, em um momento de transição, talvez você não tenha percebido. Porque na época de Martinho Lutero, na Reforma Protestante, foi criado a prensa de Gutenberg. E o conhecimento do Senhor se espalhou. Nós estamos na era da internet, aonde muitas pessoas aqui foram alcançados pelo verdadeiro evangelho, porque um dia, pela internet, o conhecimento do Senhor chegou até você. Você foi livre dos falsos ensinos, das heresias, das seitas malignas, porque o espírito do anticristo está dentro dessas falsas igrejas. E agora nós estamos nesse momento, ou a gente sobe, ou a gente desce. Eu tenho fé de que nós iremos crescer como um grão de mostarda, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos ali como os espias diante de Canaã. Foram enviados 12. Eles olharam o desafio, viram que tinha gigante. 10 voltou para trás tremendo e não entrou na terra de Canaã. Mais 2 espias. Não, nós vamos em nome do Senhor. Nós temos fé que Deus vai nos dar vitória. Assim eu creio também hoje que nós estamos no mesmo momento de decisão. Ou nós nos posicionamos, pregamos o evangelho com ousadia, com o poder, para que as seitas, as falsas igrejas fechem se elas não se arrependerem.
e o reino de Deus cresça, ou nós iremos ir mais uma vez para o declínio. Eu não sei você, mas eu tenho fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jonas, um único homem, pregou, e a cidade de Nínive, toda ela, em sua maioria, se converteu. O que é a cidade de Cruzeiro? Quantos habitantes tem aqui? Quantos habitantes tinha em Nínive? Quantas pessoas tem aqui hoje? Não é só um, tem vários. Se eu e você começarmos a pregar o evangelho com ousadia, pode ter certeza, Deus fará um avivamento nesta cidade, neste país. Qual que é a aplicação de todos esses ensinamentos da nossa vida? Vida eterna. Nós precisamos lembrar da obra grandiosa de Jesus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de mais uma vez lembrarmos do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A aplicação de todos esses ensinamentos é vida eterna. João 5,39 vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Saber que Jesus era o Cordeiro de Deus, saber que Jesus é Deus e estava com o Pai na eternidade, saber que o Espírito Santo é Deus, saber sobre a Trindade, tudo isso é de extrema importância para nós. Hoje muitas pessoas, por não conhecer o Jesus da Bíblia, estão perdidos e achando que estão salvos. Muitos criaram um Jesus diferente do da Bíblia, e esse Jesus Jesus falso não salva ninguém. E eu te pergunto, diante das verdades sobre Jesus, você tem vivido em gratidão e obediência a Ele? Jesus cumpriu toda a lei, por isso que Ele passou pelo batismo, por isso que Ele foi para a cruz, por isso que Ele viveu em obediência, cumpriu toda a lei, Ele foi para a morte e morte de cruz. E eu e você? Podemos ser chamados de discípulos de Cristo? Ele disse que os discípulos dele dariam muitos frutos. Eu e você temos dado frutos a Deus? Eu e você temos carregado a nossa cruz e seguido Ele, negado as nossas vontades, para que a vontade de Deus seja feita? Jesus disse que a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai. A nossa comida também é essa, fazer a vontade de Deus? Agora, se a cruz de Cristo não te leva a viver uma vida de gratidão e obediência, eu só chego a uma conclusão: você está perdido. Se você não quer viver para Deus, se você não quer viver a vontade de Deus, você está correndo risco de morte, mas não só morte física, morte eterna. Por isso, se você ainda não tem vivido em gratidão e obediência a Deus, se arrependa hoje, creia na obra de Cristo, para que você tenha os seus pecados perdoados pelo Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que você tenha o seu nome escrito no livro do Cordeiro, como está lá em Apocalipse, e possamos em alta voz, vou chamar os irmãos do louvor, e possamos em alta voz dizer juntos com os irmãos de Apocalipse capítulo 5, verso 12. Diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que eu e você possamos viver para a glória de Deus. Nós iremos cantar